Sabia que você pode trabalhar de forma voluntária no Reino Unido por até 1 ano? Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou te contar como funciona o Tier 5 Charity Worker Visa, o visto de trabalho temporário e voluntário do Reino Unido. O Reino Unido conta com diversos tipos de visto, depende aí do que você for fazer lá, o Tier 2, Tier 4, Tier 5. Lembrando que brasileiros para turismo não precisa de visto para entrar no Reino Unido e a gente pode ficar por lá por até 180 dias. Lembrando, como turistas, sem trabalhar ou sem estudar grandes horas, carga horária ali muito grande. E dentro do Tier 5 existem diversas variações, que podem ser todas essas aqui. O Tier 5, como eu falei, é um visto de trabalho temporário, mas tem vários tipos de trabalho temporário. A gente vai falar sobre esse último, que é o visto de trabalho temporário voluntário. Esse visto Tier 5 ele ficou recentemente bem conhecido aí através de informações que rolam no Instagram e também aqui no YouTube sobre um intercâmbio comunitário. Muita gente não fala o nome Tier 5 e vende aí como uma forma de você ir para a Europa e trabalhar e ficar por até 1 ano e tal. Mas a gente tem que lembrar que existem vários tipos de intercâmbio. Tem aqueles mais tradicionais que você fecha quantas semanas de curso você quiser, no país que você quiser, cursando uma carga horária que faça sentido para você. Tem também intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, em vários outros países. Tem o trabalho e estudo na Irlanda e em outros países também. Na Irlanda, né, é o mais conhecido. Tem o high school para você fazer ensino médio em outro país e por aí vai. Esses seriam então os mais tradicionais, os mais conhecidos, os mais populares. E muitos deles precisam que você tenha um intermédio de uma agência de intercâmbio. Então, por exemplo, se você quiser fazer o Work and Travel, que é trabalhar lá no final do ano, usar suas férias da faculdade para ir trabalhar numa estação de esqui nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa do intermédio de uma agência, assim como o au pair também nos Estados Unidos precisa que uma agência intermedie ali e que faça esse processo do seu intercâmbio. Mas, é claro, tem alguns outros tipos de intercâmbio que não necessariamente precisam de uma agência ali no meio intermediando, que é o caso, por exemplo, do Tier 5, porque tá tudo muito bem explicadinho no site do governo britânico. Se a gente coloca mesmo no Google Tier 5, governo britânico, é o primeiro link a aparecer e lá, se você principalmente souber o inglês, vai entender muito fácil como aplicar, como funciona o passo a passo, mas eu aqui vou mostrar para vocês como você pode aplicar para esse visto, para ficar por até 1 ano trabalhando de forma voluntária no Reino Unido e fazendo isso sozinha, né? Podendo fazer isso diretamente ali através do site e nesse passo a passo que eu vou te mostrar. Bom, algo que faz o Tier 5 ser bem conhecido de forma positiva é porque ele é relativamente barato, né? Então você paga só pelo visto, o seguro obrigatório e as suas passagens. O visto custa 244 libras e o seguro, que é obrigatório para entrar no Reino Unido, pode ser facilmente simulado ali o valor dele através de uma página dentro do site do governo britânico também. Vou deixar todos os links importantes no primeiro comentário e também na descrição. Assim como eu falei sobre os tipos de intercâmbio, né, e o Tier 5 entrando aí como um intercâmbio voluntário, sendo mais uma opção que você possa fazer, é importante também dizer que ele é sim relativamente mais barato que outros, mas não dá pra gente comparar esse intercâmbio com, por exemplo, um intercâmbio de estudo, né? Durante um intercâmbio de trabalho voluntário você não vai aprender uma gramática, você não vai aprender a escrever uma redação ou coisas nesse sentido. O intercâmbio voluntário é isso que a gente entende por voluntariado mesmo. Você vai trabalhar de 3 a 6 horas em algum lugar, lá no Reino Unido, pode ser uma fazenda, pode ser uma organização, uma ONG, uma associação, um lugar para idosos, um acampamento de crianças, enfim, tem muita coisa, tem muita oportunidade, mas você vai trabalhar, em troca disso você vai receber comida e moradia. Algumas dessas organizações até te dão ali uma ajuda de custo de 150 a 300 libras por mês, o que não é nada, tá, gente? Assim, pra tipo, meu Deus, vou viajar todo final de semana. Você tem algumas folgas durante a semana, sim,
você tem ali um período que você pode tirar uma semana ou outra de férias, mas assim, a gente tem que focar que é um trabalho voluntário. Então eu acho que isso tem que sair muito de dentro de você, tem que ser tipo, quero fazer isso pra ajudar alguém, quero fazer isso pra ter uma oportunidade, porque novamente, não dá pra comparar com o intercâmbio tradicional. É legal que se você for fazer o Tier 5, você já tenha pelo menos um inglês intermediário, porque pensa, você vai trabalhar com outras pessoas, com os seus chefes, né, eles vão ser britânicos e vai ter pessoas de todo mundo, então é legal que vocês todos se comuniquem em inglês e você se faça entender e tudo mais. Então pode ser muito legal para você realmente fazer amigos, para você tirar esse gap year entre ensino médio e faculdade, ou logo após a faculdade, assim, não sei o que eu quero fazer na minha vida ainda, vou lá fazer um voluntariado, legal, mas não veja isso como comparando total a outros intercâmbios, tá? Porque esse é um tipo. Bom, o primeiro passo é você, antes de aplicar de fato ali no site do governo britânico, no mesmo site você consegue conferir uma lista com, assim, muitas páginas de organizações e do que eles chamam de patrocinador, né? Os sponsors, para você aplicar o seu visto. Antes de você aplicar o Tier 5, você precisa ter um sponsor, alguém que vai te cobrir ali, que vai estar com você, te oferecer esse trabalho, mesmo que não remunerado, durante o período que você estiver por lá. Acho que eu não comentei, mas você pode ficar no máximo 12 meses e você pode também ficar menos tempo se você não tiver esse período todo aí disponível. 3, 6, 4 meses. É só falar isso pro seu patrocinador. Então, a partir de agora eu vou falar patrocinador várias vezes, mas nada mais é do que essa pessoa que vai te receber, que tem uma fazenda, que tem uma organização e que você vai trabalhar lá. E aí, dentro desse PDF que o governo britânico disponibiliza, você dá um Ctrl F ali, que é para procurar uma palavra específica, porque nesse PDF eles misturam tanto os patrocinadores do visto Tier 2, que é diferente, é um visto de trabalho diferente do Tier 5, quanto do Tier 5. Então, acho que assim, deve ter 20 mil oportunidades pro Tier 2 e 3 mil e poucas, 4 mil oportunidades pro Tier 5. Então começa já fazendo isso, porque aí você vai filtrar aquelas que vão fazer sentido pra você, que você vai poder aplicar. E eu digo pra você não aplicar só pra uma, nem duas, mas aplica pra umas 10, 15, porque pode ser que muitas estejam lotadas, não estejam recebendo ninguém agora, neste momento que você quer viajar, ou na data que você pretende viajar, mas pode ser que outra esteja e tudo mais. Então tem muita oportunidade, imagina, pelo menos 3 mil patrocinadores ali querendo pessoas para trabalhar de forma voluntária. E aí dentro desse PDF você consegue ver o site da empresa, do que ela se trata, então entra no site, veja as fotos, entra nas redes sociais, sabe? Dá aquela filtrada mesmo. Eu preferia trabalhar numa fazenda, não, eu preferia trabalhar com crianças, com idosos ou numa cozinha. Tem muita oportunidade, vocês vão ver quando vocês abrirem esse PDF. E aí o passo 2, vamos supor que você encontrou lá 15 patrocinadores que você gostaria de trabalhar, que você se vê naquele lugar trabalhando. E Reino Unido, quando eu falo, pode ser na Irlanda do Norte, pode ser na Inglaterra, pode ser na Escócia, pode ser em vários lugares ali dos países do Reino Unido. O país de Gales também, que é muito interessante. Então você selecionou os patrocinadores. Você vai pegar todos os e-mails e vai mandar um por um. Não manda, assim, aquele e-mail genérico para todos juntos, tá? Pelo amor de Deus. No corpo do e-mail, fala por que você se interessou por aquele patrocinador. Por isso que eu acho que o e-mail, ele tem que ser escrito separadamente, sabe? Esse daqui é uma fazenda, então eu vou falar sobre isso. Esse daqui é sobre idosos, então eu vou falar sobre, de repente, um voluntariado que eu já fiz no Brasil de idosos ou de crianças, se você já tem alguma experiência. Não necessariamente precisa ter uma experiência, mas esse é o seu momento de vender o seu peixe, de falar assim, eu, Michelle, sou brasileira, tenho tantos anos, fiz tal faculdade, ou ainda não fiz tal faculdade, eu me interessei muito pelo trabalho voluntário por causa disso, e gostaria de trabalhar com vocês no período de até um ano, ou tenho disponibilidade de tantos meses para trabalhar a partir de tal data, que é o que eu gostaria, blá, blá, blá. Então, tipo assim, vende o seu peixe ali nesse primeiro e-mail, nesse primeiro contato, mostrando o seu interesse. E se você tiver, coloca também anexado a esse e-mail algumas fotos. Então, de repente, uma foto sua com sua família. Não vai botar close, assim, né? Selfie, essas paradas. Mas, tipo, sei lá, se alguma coisa no e-mail que você falou, você tem uma foto pra comprovar isso, coloca ali também um outro trabalho voluntário que você já tenha feito. Eu acho que dá pra se tornar bem competitivo ali conforme você se vende nesse primeiro e-mail. E aí, você precisa esperar o retorno desses patrocinadores. Pode ser que dos 15 que você mandou, sei lá, só 2 respondam de forma positiva.
positivo e você ainda pode escolher entre os dois, né, qual que você gostaria de realmente ir lá voluntariar. E aí a gente vai pro passo 3, que vamos supor que você tenha 2 respostas positivas, né? Você pode escolher entre um dos dois e aí o próximo passo é, provavelmente o patrocinador vai te retornar falando que sim, que gostaria, já vai te mandar em anexo um formulário para você preencher com seus dados pessoais, de repente número de passaporte, seu endereço, nome de mãe, o seu nome, essas coisas normais assim, para se preencher. Porque depois disso ele vai fazer um certificado de sponsor, né, de patrocinador, porque você vai precisar desse documento para levar ali na hora de fazer o seu visto, para aplicar o seu visto, para o governo britânico reconhecer que sim, você está entrando no país com o visto Tier 5 e você já tem um sponsor, você já tem um lugar para trabalhar. Então, basicamente isso que esse sponsor vai fazer por você, esse patrocinador. Ele vai pedir primeiro suas informações e depois ele vai emitir esse certificado. E aí, durante esse período, depois que você vê ali que ele deu sim o aval, que você vai fazer esse voluntariado no Reino Unido, você pode ir preparando outros documentos que eu acho interessante ter também, como por exemplo uma carta de recomendação. Então, pede para sua professora ou para alguém que trabalhou com você, enfim, para pessoas do seu convívio, sabe? Claro, tudo em inglês, tá, gente? Tudo esses e-mails, essas coisas que eu tô falando é tudo em inglês. Pede para escrever, ou a pessoa escreve em português, você traduz, sobre como é que era trabalhar com você ou conviver com você, se você é uma pessoa comunicativa, bem humorada, se você tem alguma habilidade, um skill ali que seria interessante de compartilhar com aquelas pessoas, se você poderia ensinar alguma coisa durante o seu voluntariado. Então essas cartas de recomendações são bem famosas lá no exterior para, de fato, te diferenciar e te dar mais pontos ali na hora de aplicar o seu visto. Uma outra coisa também interessante que vai aí dentro desses documentos que você precisa é, claro, um passaporte válido, pelo menos uma página ali em branco, porque é onde eles vão imprimir o visto Tier 5, e um documento do seu médico, pode ser o seu médico ou qualquer outro clínico geral, enfim, dizendo que você está saudável para fazer esse intercâmbio, ou seja, ela tá saudável para passar 12 meses no Reino Unido, ela não tem nenhum problema, não tá com nenhuma doença, essas coisas assim, só realmente falando que você tá 100% para ter essa experiência. E não precisa assim comprovar muito dinheiro, como é o caso de outros destinos. O que o governo britânico pede é que você tenha na sua conta 945 libras para comprovar ali 90 dias antes de tirar o seu visto. Então, comprovar que você tem esse dinheiro na sua conta e levar um extrato bancário, o que 945 libras dá tipo uns 7 mil reais. Difícil, né? Mas enfim, se você tem aquela grana na sua poupança, você pode só mostrar, não que você vai gastar isso, mas o governo britânico precisa dessa comprovação para que, tipo, meio que dê uma garantia a eles que se alguma coisa der errado, você tem como, por exemplo, sei lá, pagar uma passagem de volta na urgência ou pagar algum tratamento, ou sei lá, não, porque tem seguro, né? Mas pagar alguma coisa, sabe? Assim, só pra você realmente se bancar no tempo que você estiver lá. E olha que, levando em consideração que é um ano, 945 libras de comprovação é bem pouco, então acho que pode ser muito possível, tá? Às vezes, o patrocinador ele também pode colocar naquele mesmo certificado que ele fica responsável financeiramente por você durante o período de 12 meses. Aí você não precisa mais comprovar esses 945 libras. Eu, de qualquer forma, acho que é legal ter uma grana na sua conta, porque você vai fazer uma viagem, você, né, acho que é legal você levar algum dinheiro, porque a gente nunca sabe. Então, por mais que o patrocinador fale que fique responsável financeiramente, é importante você, de qualquer forma, ter esse dinheiro pelo seu próprio bem. E se você tiver um desses documentos, seja o médico ou a carta de recomendação, qualquer outro documento que você queira anexar ali na sua aplicação, é interessante que ele esteja em inglês ou que você faça uma tradução juramentada em inglês para que quem receber entenda do que aquele documento se trata. O passo 4 depois de ter toda essa documentação reunida, você já ter esse aval, né, que você foi aceito por um patrocinador para passar esse tempo lá no Reino Unido, você vai começar então a aplicação do seu visto, que pode ser feita toda de forma online, pelo menos esse primeiro formulário. Então você vai preencher um formulário, vai anexar todos esses documentos que a gente vem conversando e vai marcar um horário em uma das embaixadas britânicas. Eu não sei agora, durante a pandemia, quais que estão funcionando, mas tem algumas pelo país. Você marca um horário lá, para que lá eles tirem uma foto sua, peguem as suas informações biométricas e também o seu passaporte. Você vai deixar o seu passaporte lá para eles colocarem o visto e tudo mais.
Não tem em si uma entrevista, sabe? Como funciona o visto americano e tal. Esse é bem mais tranquilo, porque quando você já tem um patrocinador é meio que, ok, só emitir o visto, mas eles pedem que você vá até lá. E em muitos casos, pode ser que um ou outro peça algum documento daqueles dos quais você reuniu. Então, eu acharia interessante, além de mandar escaneado através da sua aplicação online, também levar esses documentos ali no dia da sua entrevista. Beleza? É importante dizer que esse visto só pode ser aplicado até 3 meses antes da sua, de fato, ida ao Reino Unido. Então vamos supor que você queira ir em junho do ano que vem. Você pode começar aplicando em março, né? Março, abril, maio, junho. Março seria 3 meses antes de fato, a sua ida para o Reino Unido. Então, você pode ir preparando esses documentos até março, e aí em março você vai falar para o patrocinador que começaria só em junho, e aí em março você pode começar a dar essa entrada para tirar o seu visto. E aí, dependendo de qual for a embaixada e tal, é importante, né? Então, de repente, começar os 3 meses antes mesmo, para você conseguir ali um horário dentro desses 3 meses antes da sua viagem. Você também tem todo aquele tempo para te devolverem o passaporte e tal. Você vai ter que pagar uma taxa de R$100 e poucos para receber o seu passaporte em casa. Você pode escolher ou então ir lá buscar o passaporte, caso você more, por exemplo, em São Paulo ou em algum lugar que tenha uma embaixada, talvez seja mais barato ir buscar quando o visto estiver pronto, mas caso você precise se deslocar até a embaixada e não queira fazer isso novamente depois de algumas semanas, né, porque pode levar aí 3, 4 semanas para o seu visto ficar pronto, você pode receber ele em casa através do correio, e aí a embaixada cobra, é claro, uma taxa por isso de R$100 e poucos. E aí o passo 5, então, depois que você já teve o visto aprovado, já recebeu o visto em casa, ou durante aquele período que você está esperando o seu visto chegar, né, o seu passaporte também chegar em casa, é hora de comprar as suas passagens. Sim, você vai ter que bancar suas passagens, e você pode entrar no Reino Unido, então, eu marquei pro dia 10 de junho, você pode entrar até 14 dias antes. Agora, durante a pandemia, eles até estão pedindo para você fazer uma quarentena de 14 dias, né? Mas não que seja o caso quando você for, é só porque realmente você pode entrar 14 dias antes para, de repente, visitar outros países do Reino Unido, outras cidades, antes de fato, começar o seu trabalho voluntário. Isso é legal porque te dá ali um período, né? Entre tal data até tal data, eu posso escolher a minha passagem de ida, porque, de repente, se você tivesse uma data muito fechada e só pudesse escolher aquela, pode ser que a passagem estivesse muito mais cara, né, e coisas nesse sentido. Então, você tem ali um gapzinho que você pode escolher a sua passagem de acordo com o valor, você fica um pouco mais flexível. É legal você já comprar também a passagem de volta, mas nem sempre você vai conseguir, porque, afinal de contas, você vai voltar daqui a 1 ano, né, então você pode deixar uma passagem em aberto e comprar a de ida só, sabendo que você, 1 ano depois, vai ter que comprar, de repente, de volta, algo nesse sentido. Uma dica bônus aqui, né, que eu acho legal, e eu que já passei por alguns applications, né, algumas coisas parecidas, como por exemplo foi o caso do au pair. Durante esse período todo que você estiver reunindo a documentação, depois de já ter conversado com seu patrocinador, ter fechado com ele e tal, é importante que você também mantenha uma conexão com essas pessoas. Então, passa a seguir eles nas redes sociais, continua mandando e-mail, fui hoje na embaixada, deu tudo certo, para eu receber o passaporte tal dia, comprei minha passagem e tal. É bem comum que alguém, né, do seu patrocinador vá te receber, às vezes, no aeroporto, dependendo se for um pouco mais próximo e tudo mais, ou então te dá as instruções certinhas de como você deve fazer para chegar até aquele lugar. Mas é importante você ir criando essas conexões e conversando com aquele seu patrocinador, afinal de contas vocês vão ficar ali juntos no mesmo ambiente por pelo menos 1 ano. Eu acho que esse intercâmbio pode ser muito bacana para respirar novos ares, conhecer pessoas diferentes, se você já tem o inglês, para você treinar ainda mais o seu inglês, para você entender um pouco mais a cultura daquele lugar, né? Quanto mais tempo a gente passa no lugar e você vai estar ali muito vida real, né? Trabalhando e tal, acho que pode ser muito interessante. Eu levo isso da minha vida como au pair ali, que eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos e ter morado lá fez toda a diferença, então pode ser muito legal nesse sentido. E sendo um patrocinador que vai te dar essa ajuda de custo ou não, fica tranquilo, você vai ter ali pelo menos as coisas básicas, né? Você vai morar naquele lugar, vai comer naquele lugar, sempre selecione um patrocinador que te dê esses benefícios, mas eu acho legal levar uma graninha ali por mês, caso você não receba nenhuma ajuda de custo, só mesmo para coisas que você queira comprar, né, higiene pessoal e essas coisas assim. Imagina que você tá indo pro voluntariado e esse é o foco, se você quiser fazer algo pelos outros, que vai te engrandecer internamente, que vai ser muito legal pro seu currículo,
currículo, por exemplo. Eu acho que são experiências assim que mudam bastante, transformam a gente de uma forma bem legal, bem positiva. Eu quero trazer pessoas que já fizeram esse intercâmbio, que estão fazendo, para conversar aqui com a gente, de repente para fazer uma live no Instagram, não sei. Se você já fez o Tier 5, comenta aqui embaixo, eu quero saber como foi a tua experiência e também me fala se você toparia participar ou não. Agora fica aqui com esse vídeo onde eu te mostro como acumular milhas no seu dia a dia para facilitar aí comprar as passagens para o seu intercâmbio voluntário no Reino Unido, ou então esse aqui onde eu falo sobre os principais tipos de intercâmbios mais populares para você ver se algum deles se encaixa aí na sua vida. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!